Fala galera, tudo bom? Então mais um vídeo aqui da nossa série do Gol, dando continuidade. A gente teve um intervalo aí de 2 semanas sem atualizações, não consegui mexer no carro, mas estamos de volta. Vídeo de hoje eu vou falar sobre controle de pressão de turbo e de alguns produtos que talvez vocês não conheçam ainda. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, mandar esse vídeo para os amigos. Então tem sido muito bacana essa interação e eu tenho respondido todos os comentários aí ao longo dos dias. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da nossa aba do site de sensores e válvulas, que é o foco do nosso vídeo. No card do canal aqui também vou deixar um vídeo do André falando sobre controle de pressão de turbo e booster eletrônico. Vamos para o vídeo. Então, nessa semana eu terminei a caixa quente da turbina, foi um trabalho bem demorado, não tinha feito uma peça dessas ainda, então até pegar ali a manha da regulagem da máquina e processo demorou um pouquinho, mas agora ela está finalizada. E com a caixa quente aqui pronta, eu pude apontar a caixa fria, apontar a pressurização agora na posição definitiva, e isso me permitiu definir por onde que eu vou passar as mangueiras, tanto a do óleo da turbina quanto as de arrefecimento. E também montei as mangueiras para o controle de booster do carro. Então vou deixar no card aqui em cima o link do vídeo de booster eletrônico. Foi um vídeo gravado pelo André há muito tempo atrás e que é um vídeo que tem grande número de visualizações, ele é bem explicativo. No controle de booster do carro, eu estou usando uma válvula de 3 vias. Anteriormente, com motor 8 válvulas, eu usava um booster por CO2, que é um outro processo, mas ele é muito mais voltado a carros de pista, porque ele depende de um reservatório externo de CO2 pressurizado, que esse CO2 ele é injetado na válvula wastegate para aumentar a pressão. Só que num carro do dia a dia fica inviável, porque eu vou ter que estar recarregando a garrafa várias vezes. Ou eu tenho a opção de usar o próprio ar da admissão em conjunto com o sistema de injetores para booster eletrônico de CO2. Eu particularmente nunca usei. Todo mundo diz que funciona muito bem, mas eu quis fazer uma coisa diferente. Então, eu instalei aqui no carro uma válvula de controle de pressão de 3 vias. Isso é muito comum fora do Brasil, é o mesmo sistema utilizado em vários carros originais. Até na linha Audi, Volkswagen ficou bem popularizado pelas válvulas N75. Então, é a mesma lógica de funcionamento, mas a nossa válvula ela é muito mais robusta. Quanto às válvulas originais, né, de montadora, elas trabalham ali em volta de 1 quilo e pouco de pressão, e mais que isso elas não têm vazão suficiente e nem estanqueidade. Aqui a gente consegue trabalhar com até 8 quilos de pressão de turbo sem nenhum prejuízo. E uma coisa que é bacana dessa válvula é que ela é controlada por PWM. O que é o PWM? O PWM é um modo de acionamento que ele trabalha por pulso. Então, a injeção programável do carro envia um pulso específico para a válvula numa frequência determinada. Então, quanto maior a frequência, mais ciclos a válvula faz, quanto menor a frequência, menos ciclos. Mas, pelo fato dela não ser on-off, né, liga-desliga, e sim ser pulsada, eu consigo estabelecer níveis diferentes de abertura. Então, eu consigo fazer, inclusive, um controle de pressão por marcha, onde eu programo na injeção, velocidade, diversos parâmetros, para que ela identifique a marcha que está e ela acione essa válvula de forma diferente. Essa válvula, ela recebe a pressão da própria linha, então eu fiz uma tomada aqui na caixa fria da turbina, que joga pressão positiva nessa válvula e quando essa válvula ela é acionada, ela joga a pressão aqui na parte superior da wastegate. É bem similar com um booster tradicional de botão, né? Que é um solenoide que quando a gente aperta ele abre e deixa o ar passar. Mas, como eu acabei de mencionar, eu não preciso apertar um botão, eu posso ter várias formas de acionar ele, pode ser por marcha, pode ser por velocidade, pode ser por rotação, e eu consigo modular o quanto que ele vai abrir em cada fase. Então eu posso fazer um mapa, por exemplo, que eu tenha lá 600, 700 gramas de primeira marcha, 1 quilo de segunda, 1,3 kg de terceira e 2 quilos de quarta. Tudo através dessa válvula. E ela acaba sendo um bom custo-benefício porque ela é muito barata frente ao benefício que ela entrega
E, se adotado nos carros de rua, ela traz um grande benefício se comparado com aquele booster tradicional, porque a gente consegue ter um controle de tração mais efetivo e tem diversas formas de controlar. Aqui no carro, eu estou ligando ela na parte superior e na inferior da wastegate para que eu tenha a wastegate mais estabilizada. Num carro de pista, posso ligar só na parte superior. Até essa válvula, ela me permite fazer um overboost, que é muito usado em carros originais, que é, num primeiro momento, eu tenho uma grande pressão de turbo para melhorar a pegada do carro e conforme a rotação vai subindo e o carro vai ganhando velocidade, eu vou tirando um pouco de pressão até para preservar o conjunto e poder tracionar. Desse lado do motor, já estavam as coisas mais ou menos apontadas. Então está aqui o dosador montado já na posição definitiva. Aqui na parte superior, a gente tem a mangueira de vácuo do dosador. Então essa mangueira é muito importante porque ela compensa a pressão de combustível. Ela vai ligada no coletor de admissão, conforme a pressão de turbo vai aumentando, a pressão de turbo acaba entrando nessa mangueira, essa mangueira está ligada em cima da membrana do dosador, então ela dificulta a passagem do combustível para baixo. Então precisa fazer mais força o combustível para que ele volte para o tanque. Isso faz com que aumente a pressão de combustível e, por consequência, acaba aumentando um pouco a vazão dos injetores. E ele tem que ser proporcional à pressão de turbo. Na parte de baixo tem a mangueira de retorno da flauta, então vem das bombas de combustível, passa no filtro, entra na flauta e o excesso ele vem para o dosador para depois retornar para o tanque. Aqui, na parte central do carro, ficou a instalação dos sensores de pressão. Então, os sensores de pressão estão posicionados aqui todos juntos. Não é uma montagem tradicional. Então, geralmente, a gente coloca lá o sensor de pressão de combustível na flauta ou no dosador, pressão de óleo diretamente lá perto do filtro do óleo. E aqui eu liguei também um sensor de pressão da água, que não é uma coisa muito tradicional de ser usada. Eu centralizei eles todos aqui, por quê? Porque eu afasto eles da vibração do motor e afasto também de uma fonte de calor. Então, aqui, ele está muito menos propenso a estragar precocemente. E eu trouxe uma mangueira para cada um deles. Então, a primeira mangueira aqui, ele vem da flauta. Eu fiz uma derivação na flauta, então a mesma pressão que está nos injetores vai ser lida por esse sensor e, como eu vou estar todo um chicote centralizado aqui também, vai chegar para a injeção lá a informação sem que eu precise que o sensor esteja diretamente na peça. No segundo, eu liguei a pressão de óleo, então vem uma mangueira que está lá no cavalete do óleo. E o terceiro, a pressão da água. Também vem uma mangueira aqui para o cavalete da água. É uma peça que foi fabricada, não uso cano de água original. Então aqui eu tenho pressão da água. Aqui no cavalete, pressão de óleo. No cavalete também eu tenho a mangueira que vai lá para a turbina, lubrificação da turbina aqui. Essa mangueira de cima, suspiro do bloco, vai para o reservatório. E aqui eu tenho no meio, elas estão soltas porque são mangueiras que vão ligadas na parte inferior da admissão. Então tem uma mangueira 6AN que liga aqui na válvula do hidrovácuo. Na sequência eu vou fazer um vídeo falando dos freios do carro, a gente vai dar bastante destaque para essa peça, mas é uma peça muito importante. E aqui eu tenho uma derivação, onde vai a mangueira lá para o dosador, que eu já mostrei para vocês, e a mangueira para a válvula blow-off, que é a válvula que alivia a pressão de turbo, né? A válvula que faz o espirro. Então, esse lado aqui de mangueiras tá pronto. O outro lado, as mangueiras de água da turbina, é o que eu estou finalizando. Precisava estar com a turbina na posição, mas agora já está ali em condições de que seja feita. E a parte de mangueira está pronta. E aí passo na sequência para as modificações no chicote e aí, se Deus quiser, dar partida no carro. O protagonista do nosso vídeo hoje é a válvula de 3 vias. Então, tinha mencionado para vocês ali como é que ela funciona rapidamente, mas hoje aqui é quase um unboxing do produto. Vou deixar no card aqui o link do vídeo de controle de pressão de turbo. Então, já tinha mencionado ele também, é um vídeo que o André fez há bastante tempo atrás e ele é muito explicativo. Mas hoje eu vou focar bastante nessa válvula aqui. Então, é uma caixinha Metal Horse bem pequena,
onde a gente tem a válvula. Aqui eu já estou com os nipples, porque estava instalado no carro. E o manual também. Bem prático, bem simples, uma folhinha. Essa válvula aqui ela é muito versátil. Ela pode ser usada em conjunto com uma turbina original, que tem a válvula integrada. Pode ser utilizada com uma turbina que tenha o wastegate externa. Já aproveito também deixar aqui no card o link para as wastegates da Garrett, que a Metal Horse é distribuidora oficial no Brasil. Então também o lançamento tem alguns meses no mercado e é sensacional o produto, e na sequência vou colocar aqui no Gol também. E também pode ser usada para controles de booster eletrônico para carros de corrida. Essa válvula ela é chamada de válvula de 3 vias porque ela tem 3 portas. Eu tenho uma em cada lateral e uma na frente. Por que ela funciona dessa forma? Porque eu vou ter de um lado a entrada da pressão, que nessa válvula aqui, né, é o lado que está com o T. Eu tenho a entrada da pressão, só que essa pressão não vai para lugar nenhum, ela fica estancada ali. E quando eu aciono ela eletronicamente, aqui pelo PWM, ela abre e deixa o ar passar para o outro lado. Como eu tinha mencionado para vocês, ela trabalha com pulsos. Então, conforme a frequência desses pulsos, ela vai abrir mais ou vai abrir menos. Por exemplo, vou usar números redondos que fica fácil de explicar, mas vamos dizer que eu tenha 1 kg de pressão de turbo entrando aqui na válvula. Mas eu só quero que o equivalente a meio quilo seja incrementado na pressão, então ela vai abrir gradualmente, vai passar a pressão que eu quero que passe para o outro lado, e o excedente ela sai nessa porta do meio. Então por isso que são 3 vias, as laterais e a frontal. O excedente, num carro original, eu posso colocar de volta para o intake, por exemplo. Ou posso colocar também aqui um nipple, colocar uma conexão e jogar lá na tomada do filtro de ar de um carro turbo de rua, para que seja novamente sugado pela turbina e reaproveitado essa pressão. Então, essa válvula, ela substitui um booster de botão tradicional com maestria, e para carros de rua também pode substituir os controles de CO2 ou com injetores que demandam mais mangueira, ocupa mais espaço, é um controle diferente, o chicote precisa ter mais vias, né? Aqui tudo é simplificado, tenho 2 fios e 2 mangueiras e eu controlo a pressão de várias formas, por rotação, por velocidade, por diferencial, né, de velocidade do eixo de tração para o eixo de arrasto, por marcha, me dá um leque muito grande de controle. Aqui no Gol eu coloquei um T, por quê? Porque eu vou ter uma mangueira que ela vem da caixa fria da turbina, entra no T e entra na válvula, mas também vai para a parte inferior da wastegate. Então o ar que sai da caixa fria ou de qualquer ponto da pressurização, né, mas na caixa fria pela facilidade, pela proximidade, ele liga na parte inferior da wastegate também para estabilizar a válvula. Estabilizo a válvula e o incremento de pressão vai na parte superior. Então a mangueira que sai deste lado da válvula entrou na parte superior da wastegate e soma força com a mola. Então me diminui, né, o quanto que a válvula está abrindo. Bom, aqui a gente tem um cabeçote 20 válvulas, igual que tem no carro, mas o funcionamento é o mesmo, independente da marca do cabeçote ou do número de válvulas, o princípio de funcionamento é o mesmo. Num carro turbo, a gente, né, vai ter a saída dos gases pelo coletor de escape e esses gases eles vão passar pela turbina, vai girar a turbina e depois ele vai para o escapamento. Quando o gás do escape gira a turbina, ele também vai girar, né, por consequência, o rotor na parte fria, que vai estar admitindo ar e vai pressurizar e vai jogar lá na admissão. Então, isso aqui a gente já falou bastante vezes. Mas como é que eu faço o controle da pressão de turbo na prática? Para eu reduzir ou aumentar a pressão de turbo, eu preciso modular a quantidade de gás que está saindo do motor e passando pela turbina. Então, é muito comum, né, popularmente falando, eu tenho uma turbina lá, ponto 50, ponto 48, ponto 63. Então, não é nenhuma informação muito precisa, mas se popularizou falar dessa forma, e isso indica o tamanho da caixa quente na maioria das vezes.
Porém, se eu tiver um motor muito grande, com bastante volume, por exemplo, eu tenho um motor 6 cilindros, 8 cilindros, que ele tem muito volume de gás de escape e eu faço esse gás passar numa turbina muito pequena, eu estou criando uma restrição. Essa restrição, ela é a contrapressão do escapamento. Agora, se eu tenho um volume, um motor menor, no caso do Gol, que é um motor 2 litros, que eu tenho um volume específico de gás, e eu faço ele passar por uma caixa quente, que ela é muito grande, aí o motor não tem volume suficiente para embalar essa turbina e girar ela na velocidade suficiente para que eu tenha uma pressão de turbo ali desejada. Então, encontrar o meio termo, ele acaba sendo bem complicado. E também, se eu tiver uma pressão fixa sempre, não tenho nada que controle, do jeito que sai do motor, ele passa pela turbina, pode ser que seja muito agressivo em baixas rotações e também não tenha muita eficiência em alta rotação ou vice-versa. É difícil encontrar uma situação perfeita para todo esse conjunto. Em função desse problema, lá há muitos anos atrás, os engenheiros começaram a desenvolver o controle da pressão de turbo, que é a situação onde eu consigo modular quanto de gás está passando pela turbina em cada fase. E isso é feito através de uma válvula Westgate. Então, já falei para vocês da Westgate da Garrett, né? Não deixem de conferir no site. Mas o princípio da válvula Westgate, ela é um só. Eu tenho aqui uma base e eu tenho uma janela de saída. Essa base, ela vai fixada no coletor de escape, então ela está encaixada no coletor. E o gás está passando embaixo dela. Então tem o gás passando em direção à turbina. Quando essa válvula abre, ela tem uma válvula aqui, se essa válvula abrir, o gás que está indo para a turbina, ele pega um desvio. Parte do volume do gás entra na válvula e sai por essa janela e não passa pela turbina. O que isso significa? Que se eu estou desviando o gás que passa pela turbina, eu estou desacelerando ela e, por consequência, baixando a pressão de turbo. E como é que eu faço o controle dessa válvula? Com essa válvula, para booster eletrônico, né, que ela não tem o parafuso em cima, eu vou usar algum mecanismo, no nosso caso aqui a válvula de 3 vias, que a válvula vai disparar o ar para a válvula e vai fazer com que essa válvula aqui de baixo tenha maior ou menor facilidade para abrir. Se eu estou colocando pressão aqui em cima, eu estou somando essa pressão com a mola que existe aqui dentro e eu estou dificultando a passagem do gás. Então, lembram que eu falei para vocês sobre contrapressão do escapamento? Então, contrapressão é uma das variáveis mais importantes de um motor de competição. Quanto menor a contrapressão, maior a potência que eu vou ter. Porém, eu preciso chegar num meio termo. Eu preciso ter a menor contrapressão possível dentro de um dimensionamento das peças que funcione para o meu projeto. Se eu pensasse só em baixar a contrapressão, era só botar uma turbina gigantesca, que em tese não teria restrição. Mas uma turbina gigantesca talvez não seja compatível com o meu motor. Então, como é que eu controlo isso? Digamos que eu tenha lá uma contrapressão no escape de 3 kg. Então, ela tem alta carga, eu estou com 3 kg de pressão de turbo na admissão e está me gerando 3 kg de contrapressão. Se essa válvula está no coletor, eu tenho 3 kg de pressão tentando abrir a válvula, porque eu tenho 3 kg na parte interna do coletor. Se a mola que eu tenho aqui dentro ela for mais fraca do que 3 kg, a válvula vai abrir, o ar vai ser desviado e a pressão de turbo vai baixar. Agora, quando eu tenho lá 3 kg na admissão, eu uso esse ar da admissão em conjunto com o controle de pressão. Ele passa pela válvula eletrônica e entra aqui dentro, então eu tenho um incremento de mais 1, 2 ou 3 quilos somado a essa válvula. E aí eu aumento a força que eu faço contra o coletor de escape, mantendo ela isolada aqui, selada, e eu mantive a pressão que eu queria. Nesse exemplo aqui, eu peguei ali as mangueiras do carro para demonstrar para vocês, e no carro ali eu instalei ela
deitada pela facilidade de espaço, acomodação, posição das mangueiras. Tanto faz a posição que eu colocar, isso não vai interferir no funcionamento. Eu tenho uma mangueira aqui, pequenininha, que ela vai ligada de um lado do T. Então, nesse lado do T é a entrada de pressão. Então, aqui ela está ligada na caixa fria da turbina. Liga na caixa fria, vai vir no T, um lado do T está entrando na válvula e aqui eu tenho outras duas mangueiras. Do mesmo lado do T, eu tinha colocado uma conexão 180 e é a mangueira que vai para a parte inferior da wastegate. E do outro lado do T aqui, outra mangueira que iria para a parte superior da wastegate. Então, ficou esse formato aqui. Entra a pressão, a mesma pressão está vindo numa das mangueiras e ela entra na válvula. Quando a válvula é acionada, a pressão passa por essa conexão e vem lá na parte superior da wastegate. Então, no carro ficou assim, ó. Uma conexão embaixo, outra conexão em cima. E assim fica a montagem dela. Vamos supor que este aqui seja o motor do carro. A válvula, nesse caso, ela iria montada aqui embaixo, ó, que é a saída da wastegate. Aí existem vários padrões, essa aqui é com a abraçadeira V-band, tem fixação com 2 parafusos, 3 parafusos, vários modelos conforme o fabricante. Mas ela iria aqui. Então, parte dos gases do escapamento está vindo para a turbina e parte dos gases vem para a válvula. Se a pressão dentro do coletor for maior que a força da mola que eu tenho aqui, a válvula vai abrir, ó. Se eu fizer com a mão aqui força, ela abre um pouquinho, ó. Então, quando eu tenho pressão, a válvula abre. Se a válvula abre, ele vai passar por aqui e não pela turbina. Então, desacelera a turbina. Nesse exemplo que eu dei, ó, se a válvula estivesse aqui, eu pegaria a pressão aqui da caixa fria. Conforme a pressão de turbo aumenta, me possibilita também jogar parte desta pressão na cabeça da válvula, mantenho ela fechada, aumento a pressão de turbo. Então, é um assunto que ele é um pouco complexo, ele gera algumas dúvidas, não é tão simples de explicar assim na bancada, mas peço, deixem nos comentários as dúvidas. Se vocês tiverem outros exemplos, vou responder todos esses comentários aí ao longo da semana também. Então, basicamente é isso. O controle da pressão de turbo vai permitir que a gente tenha um carro civilizado em baixa rotação, ou eu posso ter até um mapa de pressão do carro com uma pressão de turbo específica. Então, as injeções programáveis, no geral, elas permitem que a gente faça mais de um mapa para o mesmo motor. Então, eu uso aqui uma injeção que me permite ter 5 mapas. E eu posso ter um mapa que controla a pressão eletronicamente e eu tenho ali um limite de 1 kg de pressão, por exemplo. Vou lá, troco o mapa, a injeção vai controlar de forma diferente a válvula e controlando de forma diferente eu posso ter um segundo mapa que eu tenha lá mais pressão de turbo de 3ª ou 4ª marcha, por exemplo. Ou mais pressão em todas as marchas. Putz, vou andar lá numa prova final de semana, uma prova no prep, algum evento no autódromo. Eu quero ter um controle de pressão de turbo por marcha nessa aplicação. Eu posso ter um mapa de controle de pressão por marcha para esta aplicação. Terminou a prova, eu volto para o mapa inicial e vou com o carro rodando para casa. Se não quebrar no meio do caminho, né? A ideia é que a gente vai e volte rodando. Mas, vou ficando por aqui. Peço que vocês deixem nos comentários as dúvidas que tiverem sobre esse assunto, sugestões de vídeos também, o que tem achado do carro. Não se esqueça de comentar, deixar um like, mandar esse vídeo para os amigos. E no card eu vou deixar aqui
o último vídeo do carro, que a gente falou da aplicação do Inconel no escapamento, e vou deixar também um link sobre o vídeo de controle de pressão de turbo e um vídeo sobre a nossa linha de sensores. Na descrição do vídeo também está o link do site falando de sensores e válvulas, onde a gente tem toda a nossa linha de sensores, produtos eletrônicos, e vocês encontram essa válvula aqui que eu mencionei no vídeo. Até a próxima!